Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, sexta-feira está começando mais uma edição do Sim Notícias. Tudo que foi destaque em Linhares e região, você vai ver na edição de hoje. Confira. Peritos da Polícia Civil, delegados e bombeiros se reúnem para discutir estratégias das investigações sobre a morte de Joaquim e Cauã, mortos no incêndio no centro de Linhares. Familiares de duas jovens brutalmente assassinadas em Linhares no ano passado cobram a agilidade da justiça. Companhia da Polícia Militar do bairro Linhares 5 vai funcionar agora na região do Polo Moveleiro, no bairro Canivete. Veja ainda, mais de 90 vagas em cursos profissionalizantes do programa Ocupação Social aqui no município. Veja também a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o assunto do nosso esporte você vê com o Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória, que sempre nos assiste pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Bom, neste sábado completa 15 dias da tragédia que matou os irmãos Joaquim e Cauã. E o caso segue sob investigação. Nesta sexta-feira, a equipe da Delegacia Regional de Linhares, que investiga o caso, se reuniu com peritos de Vitória, com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Linhares e com o chefe do Departamento Médico Legal de Vitória. Passava das 10 horas da manhã quando a reunião começou e só terminou por volta de 12h40. Na saída, nenhum participante do encontro quis comentar o caso. Tanto o delegado Romeu Júnior, que conduz as investigações, quanto o chefe da Delegacia Regional de Linhares, o delegado André Jareta, não deram detalhes dessa reunião. Apenas declararam que o objetivo foi discutir pontos em comum das perícias feitas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Há também informações de que os advogados do pastor Jorge Alves, que está preso no CDP de Viana, irão pedir uma perícia exclusiva por parte da defesa nos próximos dias. Sobre este caso, o delegado Romeu Júnior disse que não recebeu nenhuma solicitação da defesa do pastor. Familiares de duas jovens que foram brutalmente assassinadas no ano passado aqui em Linhares cobram resposta da justiça sobre o caso. O autor do duplo homicídio está preso. Meire-Ellen Bandeira, de 28 anos, e Emily Martins Pereira, de 21, foram mortas a tiros na noite do dia 21 de setembro do ano passado, no bairro Shell, aqui em Linhares. O policial aposentado Roberto Luiz Pavani se apresentou à polícia dias depois do duplo homicídio e confessou o crime. Ele disse ter matado as duas jovens após uma discussão com elas e se mostrou arrependido. Roberto está preso provisoriamente e a primeira audiência de instrução do caso iria acontecer nesta semana, mas foi adiada. Está sendo assim, angustiante, né? Porque a gente fica esperando uma resposta, o desenrolar desse caso, e ainda não teve nem a primeira audiência. A gente está achando assim, muita demora e está sendo assim, cada dia um sofrimento para a gente, porque a família sofre, todo mundo sofre com isso. Que eles continuem a investigar se esse tempo que foi pedido para eles até novembro, que eles olhem melhor os autos, o que realmente aconteceu e que seja feita a justiça. A mãe de Emily também disse como está sendo difícil viver sem a companhia da filha. E é muito difícil eu trabalhar, fazer tudo que ela queria fazer junto comigo, falar, mãe, eu vou trabalhar com a senhora. Eu vou fazer o que a senhora faz, salvar vidas. É muito difícil. Está sendo muito doloroso este mês de maio, então não está sendo fácil. A próxima audiência de instrução do caso ficou para o mês de novembro. A mãe de Emily fez um apelo à comunidade. E a gente faz um apelo à sociedade para estar dia 29 de novembro, ao meio-dia, em frente ao fórum. Todo mundo não vai entrar, mas em frente ao fórum a gente vai poder fazer um manifesto, mais um pedido de justiça, e a gente já agradece quem puder ir nesse dia. E estão abertas as inscrições para 90 vagas em cursos de qualificação profissional para moradores dos bairros Aviso e Interlagos. As aulas serão oferecidas pelo Senai e pelo SESI, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos
e fazem parte da primeira ação do programa Ocupação Social no interior do estado. São 70 vagas para o curso de auxiliar de escritório e 20 vagas para o curso de eletricista de automóveis. As inscrições são online, com o cadastro feito no site sistemas.es.gov.br/ocupação social. As inscrições vão até o dia 29. Agora você confere a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Olá, boa noite. A dica da nossa coluna hoje vai para pais, professores, pessoas que cuidam dos bebês. Os cientistas descobriram que existe uma área específica no cérebro que reconhece faces, rosto, e que essa região é a mesma que reconhece letras. Veja que sensacional. Agora vamos fazer uma conexão entre essas duas informações e construir uma ponte entre a neurociência e a educação. Eu posso pensar assim, que se eu explorar bem aquela fase dos bebês e das crianças menores, aquela fase em que a gente vai perguntando, mostre quem é o papai, cadê a mamãe, sabe? A gente faz aquela roda e começa a apontar para as pessoas, perguntando quem é o irmão, o avô, e fica todo orgulhoso, né? À medida que os filhos já conhecem e não confundem mais as pessoas. E aí começa a ampliar o seu rol de conhecidos. Vai crescendo e já reconhece outros familiares, amigos, personagens de história. E aí a gente para de fazer essa brincadeira, porque aí acaba ficando bobinha, né? Bom, e se eu evoluir nessa brincadeira, começando a perguntar sobre as diferenças e similaridades entre um rosto e o outro? Qual a diferença entre a boca do papai e da mamãe? O que tem de igual entre esses dois rostos? Todos os olhos são da mesma cor? E daí a gente pode ir mostrando figuras de faces e extraindo o máximo de diferenças e semelhanças entre elas. Tamanho de cílios, espessura de sobrancelha, formato de nariz. Então não estaríamos favorecendo a distinção entre as letras e assim favorecendo o processo de alfabetização? Pense nisso. Muito obrigado, Maria Olímpia, pela participação mais uma vez. Um excelente final de semana e até sexta-feira que vem. A gente vê agora como fica o tempo neste sábado de outono em nossa região. O sábado será com sol entre nuvens e chuva rápida. As temperaturas em Linhares variam entre 18 e 31 graus. Em Colatina, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em São Mateus, mínima de 20 e a máxima de 30. Já em Vitória, mínima de 21 e a máxima de 29 graus. Depois do intervalo, você vai ver, nível da Lagoa Juparanã continua alto e preocupa moradores da região. É um instante só. O excesso de água acumulada na barragem que separa a Lagoa Juparanã do Rio Doce continua causando muitos transtornos e preocupação. Nesta semana, o secretário de Meio Ambiente do Estado, Aladim Cerqueira, e representantes da Fundação Renova visitaram famílias que sofrem esses impactos no município de Soretama. Uma visita técnica feita pela presidente da Comissão de Assistência Social e membro titular das comissões de Saúde, Saneamento e Agricultura, a também deputada estadual Eliana Dadalto, percorreu as cidades de Linhares e Soretama para ver de perto os efeitos das cheias do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã e os seus efeitos nas duas cidades. Da visita também participaram o secretário estadual de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, e um representante da Fundação Renova. Todos preocupados com a invasão da água nas casas de diversos moradores, que também tiveram que ir para outros locais. De acordo com a deputada, os poderes legislativo e executivo se juntaram à Fundação Renova para juntos criar soluções que ajudem essas populações, a partir da constatação do volume de água que deságua no Rio Pequeno. Estamos aqui neste momento justamente para ver uma vazão da quantidade de água que está sendo transportada aqui para o Rio Doce. E assim fizemos um convite também à Renova, participou junto conosco, com o prefeito lá de Soretama, os vereadores, e lá tivemos várias conversas, vários encaminhamentos.
Reunidos com moradores de Sooretama, o responsável pela pesca nos 2 municípios, duramente afetada pela tragédia de Mariana, fez um apelo ao governo estadual. Eu gostaria de fazer um apelo ao secretário estadual. O senhor faz parte do Comitê Interfederativo, não é isso? Só o Comitê Interfederativo que consegue resolver o problema de vocês, patrimônio da lagoa. Pescador, mas ninguém. A gente está sofrendo muito, secretário, com a situação desses pescadores daqui, aonde o CTOS já enviou vários documentos para o Comitê Interfederativo e até hoje nada. Andando pelas ruas de Patrimônio da Lagoa, foi possível constatar que muitas famílias tiveram graves prejuízos, o que justifica a iniciativa da visita. O representante do governo estadual disse que está acompanhando o trabalho que está sendo desenvolvido pela Fundação Renova e deu outras informações sobre os resultados da visita técnica. Nós visitamos, vimos a situação das famílias que foram atingidas pelo alagamento da lagoa lá em Sooretama. Estávamos com a Fundação Renova, com a Defesa Civil do município, com a Secretaria de Assistência Social do município. Estamos acompanhando os trabalhos que a Fundação Renova está fazendo para gerenciar esse barramento. Nós, lá no Comitê Interfederativo em Brasília, nós colocamos em pauta o assunto da Lagoa do Paraná, pois ela não estava prevista no termo de compromisso ambiental. E eu solicitei ao prefeito de Sooretama que nos encaminhe os relatórios de defesa civil e da assistência social para que a gente comece a agir imediatamente, já na semana que vem. Esta é apenas uma de outras visitas que devem ser feitas por causa da cheia das lagoas e o volume de água do Rio Pequeno. Eliana Dadalto disse que espera soluções imediatas. Nós queremos, nós esperamos que haja a solução para essas famílias o mais rápido possível, porque essas famílias não podem esperar, também os agricultores aqui da região, Adinho? E assim nós temos essa garantia, junto com o nosso secretário de Estado, de levar soluções para toda a nossa região que fomos afetados. A companhia da Polícia Militar que funcionava no bairro Linhares 5 será instalada na região do Polo Moveleiro, no bairro Canivete. A companhia é responsável pela segurança em vários bairros da região norte da cidade. O comandante do 12º Batalhão do município, o Tenente-Coronel Risperi, falou sobre a implantação desta companhia. A base, uma companhia totalmente identificada, e ali a comunidade vai ter plena certeza onde encontrar, vai ter um endereço certo onde encontrar a Polícia Militar. Isso eu falo lá na área do bairro Canivete. E essa companhia vai responder aqui desde o Jardim Laguna até Sooretama. Mas quando nós temos assim uma base fixa, uma base totalmente identificada, ou seja, uma companhia, é importante porque dá o norte a todo cidadão, porque ali ele vai poder ir e encontrar a Polícia Militar para que possa atendê-lo dentro das suas necessidades, né? E também para poder tirar dúvidas e ali poder conversar também com o comandante da companhia e ali tratar de assuntos inerentes à comunidade em si. Então é importante por causa disso. Para quando está previsto começar o funcionamento da base no Canivete? Nós já estamos migrando, né? Atualmente nós estamos utilizando a sede do pelotão, que é ali no bairro Linhares 5. Nós já estamos migrando para lá e efetivamente nós vamos começar a usar a partir de sexta-feira. Todo cidadão já pode procurar, que vai poder ser recebido ali no bairro Canivete. A gente vê agora como fechou a semana o mercado do café. Confira os números. Arábica tipo 6, R$ 437 a saca. Arábica 7, R$ 403. Conilon tipo 7 fechou a semana valendo R$ 322 a saca. E atualizando os destaques do esporte, confira a coluna agora com Altemar Félix. Sim, Esportes. Na agenda dos próximos dias, tem atrações em diversas modalidades. Uma oportunidade de a gente divulgar é nesse final de semana, né? 15ª Copa de Futsal das Indústrias. Confira aí, temporada 2018 no Ginásio de Esportes do BNH. Neste dia 5, que é o sábado, a partir das 15 horas. E também no domingo, dia 6,
a partir das 8h30 da manhã, vale a pena conferir, entrada franca, ginásio de esportes do BNH. Campeonato Estadual de Fisiculturismo, representante de Linhares, Juliano Ultimate. Pois é, ele vai disputar na categoria estreante, neste dia 12 de maio de 2018, a partir das 16 horas, Centro de Convenções, lá na Grande Vitória. Futebol amador amistoso, Náuticos Bar versus Santa Cruz, categoria veteranos, neste domingo, dia 6, no bairro Santa Cruz. Horário 15 horas. Campeonato Interno de Futebol Society 2018, no Mata do Lago, Clube Mata do Lago, 2 jogos por semana, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Vale a pena conferir, tá? Bom, e o Clube Mata do Lago realiza o seu festival de prêmios. Vai ser no dia 17 de junho próximo e com prêmios de R$15 mil em dinheiro. As cartelas valem apenas R$100, 800 oportunidades, são só 800 cartelas, festa de dia inteiro no Clube Mata do Lago, tá bom? E o Campeonato Estadual de Juniores, equivalente à categoria Sub-20, a competição está paralisada pela Federação de Futebol do Estado para ajustes junto ao governo do Estado. O Linhares Futebol Clube é o nosso representante nesta competição. Ok, Altemar, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, confira mais detalhes sobre o caso, sobre a investigação das mortes dos pequenos Joaquim e Cauã. Depois do intervalo, você confere uma reportagem. Bom, e ainda falando sobre a morte dos pequenos Joaquim e Cauã, aquela tragédia ocorrida no centro de Linhares, nesta semana o jornalista Oséias Farias conversou com o advogado Oswaldo Ambrosio Júnior, que disse acreditar que haja elementos muito fortes de um crime hediondo, já que a justiça decretou a prisão preventiva do pastor George Alves. Confira a reportagem. Termina oficialmente hoje a segunda semana de investigações sobre o incêndio que matou 2 crianças no centro da cidade de Linhares. Na madrugada de 21 de abril, Cauã e Joaquim, de 6 e 3 anos, morreram carbonizados no quarto em que eles estavam, numa residência que fica no cruzamento das ruas Nicola Biancardi com a Augusto Calmon. Depois da prisão do pai e padrasto dos meninos, George Alves, pastor de uma igreja que fica no bairro Interlagos, a investigação tem levantado situações estranhas a apenas um incêndio fatal. Chamou a atenção as fases de uma minuciosa perícia na casa onde moravam as vítimas. De lá foram recolhidos diversos objetos, como parte das investigações da Polícia Civil. Entre o que foi recolhido para averiguações está o carro em que o pastor usava. Um Corsa Classic preto que passou por perícia com a utilização do luminol. Claramente, a polícia está confrontando provas encontradas na casa de George Alves. Enquanto isso, a movimentação continuou nas salas de delegados envolvidos na investigação. Eles intimaram novas testemunhas. Algumas presenciaram o incêndio ou estavam próximas do local. Por último, integrantes do Corpo de Bombeiros, depois da 5ª etapa da perícia na casa, também foram ouvidos sobre o que perceberam. Trata-se de um trabalho, até agora, silencioso e técnico, de um aguardado final de inquérito. Fechando a semana, a polícia voltou a ouvir a mulher do pastor, a também pastora Juliana, que estava viajando para o interior de Minas Gerais no dia do incêndio. Discretamente entrou na delegacia e discretamente saiu, mas sem o celular. A polícia decidiu apreender o aparelho de Juliana como parte das investigações. O pastor está preso por 30 dias. Para o advogado criminalista Oswaldo Ambrosio Júnior, em entrevista ao programa Ronda da Cidade, pelo trabalho desenvolvido até agora e o tipo da prisão, temporária por 30 dias, não restam dúvidas de que a polícia está investigando, na verdade, um crime hediondo, no mínimo, duplo homicídio.
Você tem aí a prova da materialidade, que infelizmente é o óbito das 2 crianças, e você tem aí a fundada suspeita de que o pastor seja o autor de 2 crimes de duplo homicídio qualificado. Isso com base na característica da prisão. Na prisão. De tudo aquilo que está acontecendo. A não ser que ele seja acusado de estupro, né, ou de outro crime hediondo, mas que ele está sendo suspeito de um crime hediondo que levou a autoridade policial a representar, ou ao Ministério Público a representar pela prisão temporária, e o juiz analisando a materialidade e os indícios, né, você aí me disse que ele estava sendo, talvez aí existe uma possibilidade dele estar atrapalhando as investigações. Que foi o que a polícia disse, isso aí foi a polícia que disse. As investigações para apurar qual crime. Porque atrapalhar as investigações por si só não daria uma prisão temporária de 30 dias. Então, ele está sendo suspeito de ter praticado um crime hediondo. Tudo leva a crer que um duplo homicídio qualificado. Né? Mas pode ser até estupro, então nós pode não ser sabemos sequestro, qual. pode Muito ser bem. Extorsão, pode ser... Que não nos parece ser o caso, porque o que se ouve nas ruas, né, e a característica do que está sendo investigado conduz aí a um entendimento de que seja realmente suspeito de um duplo homicídio qualificado. Mas o caso das mortes de Cauã e Joaquim não parou nas esferas municipal e estadual. O senador Magno Malta, em entrevista exclusiva para o programa Ronda da Cidade, disse que vai ouvir os pais dos garotos na CPI de maus tratos infantis. De fato que eu quero ouvi-lo, sabe? Vou ouvi-lo, porque nós precisamos construir toda uma legislação para que tenhamos melhor instrumentos de prevenção para evitar que outras crianças paguem esse preço. Aliás, esse tipo de crime que envolve pai, que envolve família e que uma criança no final é trucidada dessa forma, tem que se tornar em crime hediondo. E é isso que nós vamos lutar. Pois é, né? Agora é aguardar os próximos passos da investigação. Agora, uma boa notícia: o Espírito Santo, né, desde o início do ano, vem conseguindo melhor desempenho até que a média nacional em relação à geração de empregos, né? As notícias são boas. Na sala do Sistema Nacional de Emprego, a espera e a expectativa de conseguir uma vaga no mercado. A Rosimar está há 5 anos desempregada e não vê a hora da situação mudar. Sair daqui já com tudo certo para trabalhar. Vontade não falta, né? Nenhuma. Vontade de trabalhar. É o que espera também o Leonel, que há 1 ano e meio tenta conseguir um emprego fixo. Vivemos sim, sempre procurando emprego e não encontro. E estou aí para qualquer oportunidade de emprego. Qualquer lugar para me chamar, eu estou indo. Lavar um banheiro, limpeza de serviços gerais, carga, descarga, tudo para mim, tudo serve. A boa notícia, segundo o gerente do Cine, é que agora está mais fácil conseguir um emprego. É que o número de vagas ofertadas vem crescendo. Em Vitória, especificamente, ela teve essa melhora, teve essa crescente. Se você comparar o primeiro trimestre do ano passado para esse primeiro trimestre de 2018, teve uma crescente aí de mais de 80% nas ofertas de vagas. Os dados mais recentes sobre o desemprego no estado são do último trimestre do ano passado. Segundo o IBGE, 244 mil capixabas estão sem trabalho. O número é alto, mas houve uma melhora com relação ao trimestre anterior, quando quase 280 mil pessoas buscavam um emprego. Segundo a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, a tendência é que os índices continuem a melhorar. O que a gente observa, assim, ainda tem uma certa precarização, né? Muitos postos que são criados, né? Tem uma certa informalidade, mas a gente começa a ver um cenário mais positivo, né? Então a gente já teve uma redução na taxa de desemprego que ainda é elevada, mas o ambiente no Espírito Santo tem se tornado favorável. Tudo por conta da retomada da economia no estado. Muitos projetos estão sendo tirados da gaveta, né? Investimentos importantes aí para o Espírito Santo. A própria Petrobras, né, o presidente Pedro Parente esteve recentemente no estado, anunciou 10 bilhões de investimentos. Temos aí o complexo portuário, né, a Imetame, a autorização, né, ontem da licença, junto com o presidente Kennedy, né, nesse complexo estão mais 5 mil novos postos de trabalho até o início de 2019. Então a gente vê todos os setores aí com essa perspectiva de crescimento e grandes projetos anunciados aí para o Espírito Santo. Enquanto isso, a Rosimar e o Leonel seguem firmes na busca por um emprego e não desistem.
A gente não correr atrás, a gente não consegue nada. Tem que ser proativo, né? Isso, tem que insistir e persistir. Tenho condições, tenho disposição para trabalhar, não tenho problema físico nenhum, só sou magro, 52 quilos, mas sou forte, aguento 50 quilos ainda, subo escada, subo jaú, tudo que precisar de mim eu estou aí. Que bom, né? Por hoje é só. O Sim Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia de sempre, o pessoal de Vitória que nos assiste pelo canal 20 VRCA. Você de Linhares e região, continue mandando recados para a nossa página facebook.com/tvclinhares. Para rever o nosso conteúdo, acesse o nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí para você, anote, 3373-2000. Um excelente final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.